Boa noite a todos. Nós estamos aqui mais uma live. Vamos falar mais uma vez sobre a pessoa com deficiência. Hoje eu estou aqui com a Joana Catalano, coordenadora da AAEB, que é a Associação de Amigos dos Excepcionais do Brooklyn. E hoje nós vamos falar como que vai ser o atendimento das pessoas com deficiência em época de pandemia, né, Joana? Então, antes da Joana começar a falar, eu vou compartilhar essa live com as pessoas aqui para que as pessoas comecem a entender. Acompanharam do início, eu vou deixar um link também nessa descrição, vocês podem entrar lá no YouTube e acompanhar pelo YouTube também, tá bom? Então, obrigado, pessoal. Joana, você é a protagonista da nossa live, se apresenta aí, fala qual que é a sua importância de estar aqui comigo hoje na minha live, nesse bate-papo aqui, que eu estou, sinceramente, muito agradecido de ter a sua presença aqui mais uma vez comigo. Boa noite, Jailson. Boa noite a todos os presentes. Na verdade, o motivo de eu estar aqui é porque nós somos amigos, você é um querido, e acho muito importante que haja esse espaço onde a gente possa discutir ideias, né? Então, quando a gente discute ideias ou troca experiências, eu acho que todo mundo ganha. Ninguém é dono da verdade, ninguém quer dar a última palavra, mas a gente pode discutir. Então, assim, para mim é uma honra estar na live do Jailson. Eu sei da sua seriedade e da sua constante busca para a garantia dos direitos da pessoa com deficiência, e é muito o que a gente faz na AIB, né? A AIB existe há 36 anos, a gente está aqui em São Paulo, você já esteve lá conosco, estamos no bairro do Brooklyn, e o nosso trabalho é sócio-educativo e terapêutico, e psicossocial para as famílias através da intervenção no serviço de assistência social. Então, a gente trabalha em paralelo com a família. Mas, assim, agora estamos vivendo uma época totalmente atípica, não para o Brasil, mas para o mundo todo. Então, eu acho que é uma época de muitas dúvidas, onde a gente tem que se reinventar. Então, aí olha o que já trouxe, né? Essa possibilidade da gente conversar e trocar ideias, mesmo distante. Então, o fato de não estarmos juntos não significa que a gente se desconectou de nossos assistidos, das nossas famílias, muito pelo contrário, a gente está mais unido do que nunca. E assim, em termos de ações, né? Eu acho que era um pouco isso que eu tinha proposta de falar. Eu vou falar pela organização que eu represento, acredito que cada organização tem a sua forma de trabalhar. A nossa, a partir de um planejamento estratégico de que a gente, nesse momento, tinha, a princípio, que ver qual era a demanda das famílias. E a demanda, como sempre, a gente tem famílias em vulnerabilidade social, que moram em locais muito distantes dali do Brooklyn, e a gente, acho que o mundo todo achava que seria uma coisa mais passageira, que não fosse ser tão demorado. Então, a gente pensou, a princípio, em proporcionar o que fosse a demanda mais básica e urgente. E é sempre o quê? A alimentação e aí os cuidados preventivos, evitando que, ao máximo, né, assim, não que a gente tenha essa capacidade, mas de proporcionar recursos para que a gente não tivesse a notícia de nenhuma família contaminada e muito menos nossos assistidos. E daí nasceu as ações que a gente vem realizando cada 15, 20 dias. A princípio a gente estava sozinho mesmo, né, com ajuda de parceiros que a gente foi buscando, voluntários fantásticos que a gente tem há muito tempo, pessoas anônimas, pessoas que foram, sabe, olhando com o mesmo olhar que nós temos, né? Vamos ajudar essas pessoas nessa necessidade primordial. Primeiro é sobrevivência e dignidade, né? Nós acreditamos que nenhum ser vivo tenha que passar por fome, apesar de a gente saber que a fome existe, né, no mundo, e aqui no Brasil não é diferente. E então vamos fazer uma ação conjunta. Então a primeira ação foi conjunta mesmo, foi menor, e aí a gente viu que isso, infelizmente, foi tomando uma proporção, isso em termos de pandemia, que passou na primeira quinzena, e é o que eu sempre digo, você não come uma vez por dia,
você tem que comer todo dia. Então, se você consegue uma cesta básica, que bom, né? Nós temos 100 famílias. E aí, quando foi em março, a gente tem um termo de colaboração e parceria com a SMADS, Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, e aí veio uma portaria e nós fomos avisados de que os recursos destinados para alimentação, porque nós oferecemos refeições para os nossos assistidos, seria direcionado para a compra de cesta básica e cesta de material de higiene e limpeza. Ok, muito bom, mas a gente tem que lembrar que o termo de colaboração e parceria contempla 40 e nós temos 100. E aí, tudo bem, já reduziu consideravelmente, mas a gente ainda tinha mais de 50%, porque para nós não dá para você falar, a gente está fazendo a nossa parte, estamos conseguindo 40 cestas, então os outros 60 a gente não tem o que fazer, a gente tem muito mais obrigação, a gente tem que lutar por essas. E aí veio ações mais persistentes, mais pesadas, no sentido de vamos unir força, quem conhece quem, que pode ajudar, e aí as nossas voluntárias que já fazem um trabalho bacana lá, elas resolveram vir com a gente, e aí, olha, conte comigo, a gente se cotizou e nós vamos conseguir cesta básica, e olha, funcionários também, muito bacana, funcionários da equipe, olha, eu vou fazer uma campanha com amigos e conhecidos da família para produtos, porque produtos de higiene e limpeza são caros, né, Jailson? E então é mais difícil de você conseguir. E a gente sabia dessa importância. E aí vem o mês de abril, e continua. E aí a gente ainda continua numa situação onde não chegamos no platô, infelizmente. No Brasil a gente não chegou, não estamos aqui para discutir política, nós estamos discutindo fatos. Então, é uma ação que ela não termina, mas que também ela não fica só nisso. Então, o que a gente passou a ter uma preocupação desde o início, que era o isolamento das crianças e famílias, com o objetivo de proporcionar a maior segurança possível, que é o isolamento. Mas como essas crianças vão ficar dentro de casa? Então, aí vem o questionamento, né? Ah, mas a mãe tem que entender, a mãe tem que ter paciência. Eu falei, a gente tem que também ter a empatia e se colocar no lugar dessa família. Essa família não está numa casa com vários cômodos, com quintais, onde essas crianças possam desenvolver várias atividades. Então, quando a gente consegue ter um olhar para isso e não falar, olha, eu sei o que ela está passando porque você não sabe. Só sabe quem está passando. A gente imagina e tem a devolutiva quando nos encontramos. E isso foi acontecendo e sempre é um dia anterior, eu e a assistente social, a Sandra Cruz, que é freguesa da casa, todo mundo conhece, né, Jailson? Está aqui com nós assistindo nossa live aqui, toda hora. Então, vamos pensar e vamos botar toda a equipe e diretoria e vamos pensar o que está acontecendo. E aí, vamos para ação. E aí a importância de união, porque ninguém faz nada sozinho. Aí apareceu a inscrição na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência aqui em São Paulo. Ah, tem uma inscrição? A gente vai se inscrever. Demorou mais um tempo para ter resposta? Tem, porque olha o tamanho dessa cidade. Quantas pessoas precisam, né? Tendo ou não uma pessoa com deficiência. Muita gente necessitando. Muita gente buscando aquele auxílio financeiro do governo. E aí a gente sempre faz uma ação, pelo menos a cada 15 dias, desde que a gente tenha como proporcionar a cesta e o material de higiene e limpeza para 100 famílias e não para as 40 que são contempladas. Então, é muito trabalhoso. Um dia anterior a gente vai, arruma, e aí no dia seguinte a gente faz a entrega com toda a responsabilidade, o uso de máscara. Então, a nossa presidente, ela costurou mais de 200 máscaras para doar. Né? É um trabalho lindo. Então, acho que assim, o exemplo sempre vem de cima. Né? Ela sempre foi uma pessoa que gosta de costurar, faz coisas incríveis para os nossos eventos, que não aconteceram, e doou 200 máscaras. Vamos batalhar mais doação de máscara. Vamos batalhar o álcool gel. E até então a gente não tinha notícia, graças a Deus, de ninguém contaminado. Só que aí vinha, eu sempre comento isso, e a Sandra está aí, ela pode escrever e confirmar o que eu estou te dizendo.
O dia da entrega é um dia mais difícil, porque você está cansada, né? Porque no dia anterior teve o esforço físico. Mas no dia da entrega é um dia que tenso, porque você não sabe o que vem. Então, a primeira questão, tá tudo bem? Não tem ninguém contaminado, não tem ninguém em risco. Como que estão as coisas? E aí, a princípio, não tinha mesmo ninguém contaminado, mas tinha o desemprego, que eu acho que é uma coisa que não é só no universo da IB, mas um desemprego em massa. As nossas famílias, muitos pais perderam os empregos, algumas mães viviam do trabalho da informalidade, muitas delas são sozinhas. Então, cada vez que vinha uma ação, vinha junto notícias novas e que não eram favoráveis. Ótimo, não tendo a Covid já é muito bom, mas a gente não pode falar, não tenho Covid, mas eu não tenho o que comer. Então, Exatamente. claro, né? Então a gente tem que ver o que é correto. Né? A gente não pode ter a mesma coisa que o brasileiro tem muito esse costume, né? Quando rouba o carro, fala assim: ah, mas não fizeram nada? Ah, então beleza. O carro você compra outro. Tudo bem, você compra, mas é um bem que você lutou para ter. Então, emprego, você arruma Verdade. outro. Agora você não pode dizer isso. Emprego, você arruma outro. Quando vai ser esse emprego? Qual é o tamanho da crise que a gente tem pela frente mundial? A gente vê, eu não, porque eu não fico assistindo muito a televisão, porque eu acho que a televisão, o que vende, a gente sabe disso, a gente que estuda um pouco de comunicação, eu sou formado em comunicação, sou fonoaudióloga, notícia de felicidade não vende. Então ninguém vai entrar, tirando a Caras, que é a revista, desculpa, nem sei se pode falar o nome aqui, mas assim, que é só para esse fim, né, mostrar famosos e tal, vida real, ninguém vai mostrar, olha, o nosso jornal do começo ao fim só vai mostrar felicidade. Isso não vende. Agora, morte, racismo, eu acho que tem sim a comunicação foi feita para trazer isso a público, é a obrigação do jornalista, mas só massacrar, e com notícias tão, sabe, incongruentes, que não se conversam de uma instância para outra, de presidente para governador, para prefeito, uma hora é tal número, outra hora não é mais aquele, e toma essa decisão, não toma mais. Então, eu parei de ver e aconselho até as mães, eu falo, não vive esse momento, porque ninguém está livre, né? Mas houve, sim, alguns casos de familiares contaminados, bastante assim, tensos assim, porque a gente mais a Sandra, que é a pessoa que faz o trabalho com família, ela tem um trabalho diário com essas famílias. E aí veio a notícia, primeiro caso de Covid com criança dentro. Aí você já fica na atenção. Aí você imagina quando isso é uma história de mãe e filho, né? Então você fica imaginando, não vai ter como a criança não ser contaminada. Mas tem. Eu sempre acredito numa força maior, não estou aqui para discutir religião, cada um tem o seu credo ou não, mas naquilo que você acredita, tem alguém que sempre olha por essas pessoas. E aí vinha, tem uma mãe, tem um tio, mas aí quando veio para dentro da casa dos nossos assistidos, aí já era diferente, porque você não tem nem como ir até lá. Você pode continuar oferecendo que através de um plano que alguém, as próprias mães, muito unidas, porque nós somos a família IB. A nossa física, ela sempre fala, a família IB, nós somos mesmo a família. Então, tem mães que falam assim, não, eu vou levar para fulano, para fulano, para fulano. Então, a gente tinha isso, mas a gente tinha também uma situação de muito maior risco. Mas, felizmente, as mães se recuperaram e até hoje nós tivemos uma assistida, uma jovem assistida que adquiriu Covid, precisou ser internada numa situação mais grave. E aí é o que eu te digo, cada encontro é mais trabalho, porque você não pode estar à frente de uma gestão com um olhar assim, você tem que ver como um todo. E aí você tem que saber que essas crianças precisam de atividades, então os nossos orientadores socioeducativos entraram em ação, e aí a maravilha da tecnologia, eles enviam todo dia pelo Facebook atividade, e aí as mães postam de volta, aquela que não tem ou não gosta do Facebook, aí tem o WhatsApp, aí tem o Messenger, e aí a atividade chega. As nossas terapeutas também fazendo um atendimento online, então, quer dizer,
estamos colocando a criançada para se exercitar, para não ficar parado, mas a preocupação com o andar dos acontecimentos, você fala, isso não vai chegar nunca no nosso platô, a gente não vai entrar na escala descendente da pandemia, e aí a economia, o que vai ficar? E, então, a nossa preocupação mudou o foco. Como estão essas pessoas emocionalmente? Né? Porque eu acho que se você falar hoje em dia, né, olha, eu estou super feliz, eu acho que ou você é uma pessoa que não tem preocupação ou empatia com o seu semelhante, ou você quer mostrar que você é o super-homem ou a super-mulher, Mulher Maravilha. Porque todos nós temos uma tensão. Mas algumas pessoas têm o quê? Uma fragilidade psicológica, emocional maior. E eu imagino que uma mãe com um filho ou uma filha com deficiência, ainda mais no nosso caso, intelectual e múltiplo, desde sempre, do que eu conheço há 26 anos na IB, é sempre uma recorrência de que, assim, se eu faltar, quem vai cuidar do meu filho? A gente sabe que deveria ser a obrigação do Estado, como deveria ser muitas coisas que não são feitas, por isso que as OSCs existem. Mas nesse caso de uma coisa que é mortal, né, é um vírus que pode tanto ser assintomático como levar a óbito, eu acho que isso traz um desassossego maior para as nossas mães. E aí, inclusive, para os assistidos também, porque a gente tem adolescentes e jovens com poder de entendimento e tem acesso à televisão, e eles também com medo, né? Porque, como eu digo, o bebê está ali, ele nem sabe ao certo que ele é uma pessoa separada da mãe. Mas a mãe está agitada, o bebê fica agitado. Então, você imagina uma mãe tensa e com dificuldade não pode sair, e explicar para aqueles que não têm tanto entendimento o porquê de não poder sair. E aí, o que fazer? Aí nós conseguimos, você vê, né? Quando você vai para ação, para o movimento, a coisa flui, porque tem muita gente boa, Jailson. Tem muita gente boa. É verdade. E aí veio a ideia, e não é minha, então eu não costumo querer os louros. Aliás, eu não quero nunca. Eu quero que as pessoas fiquem bem. Mas, assim, é mérito da Sandra. Ela foi em busca de duas ex-psicólogas, porque no momento a gente está sem o profissional dessa área. Desculpe, e conseguiu que ela atendesse as nossas mães e, em alguns casos, as nossas crianças também. Então, veja, né, profissionais que foram, porque a IB tem, né, todo mundo tem um ciclo, profissionais que vão, por motivos diversos, mudam de cidade, se casam, arranjam o trabalho numa clínica, mas a gente sempre mantém o contato, porque a gente fica feliz daquele profissional que encerrou o ciclo dele na IB, mas ele não desvinculou da organização. Então, eu faço questão de citar o nome das duas profissionais, Harumi Kawamoto e Cibele Gossi. Toda a nossa gratidão, porque são duas pessoas lindas, de almas lindas e com uma empatia incrível por esse momento, e falou, olha, nós estamos juntos. E falaram sim para a Sandra. Então, isso foi, assim, sabe, um presente, porque a gente tem o contato. São pessoas que foram amigas de trabalho, foram funcionárias minhas, mas que a gente viu que nessa hora, sabe, chegou e falou, presente, eu quero estar junto. Então, olha que coisa incrível. O ser humano é uma pessoa, assim, é para o bem e para o mal, né? Infelizmente, Jailson, a gente sabe que tem muita gente se dando muito bem em cima dessa pandemia, explorando o seu semelhante, sacando dinheiro de quem tem o direito. Mas esse lado, a gente não foca nunca nisso. Na IB, né, nós falamos né, que ninguém ali nasceu achando tudo muito engraçado e 100% otimista, nada disso, mas a gente sempre teve o princípio de que com o trabalho e muita força de vontade, a coisa acontece. Porque as pessoas falam assim, vamos rezar. E eu acho que Deus acima de tudo. No meu caso, que acredito em Deus. Mas acredito também que há pessoas agnósticas que são muito mais generosas do que pessoas que pregam a palavra de Deus e ali na frente ela pega e vira as costas. Então, eu acho assim, não interessa a sua cor, a sua orientação sexual, não interessa a igreja, o credo que você tenha, interessa, eu acho que para Deus, interessa a ação. Então, você veja, essas duas
pessoas incríveis, 2 jovens profissionais, podiam ter dito, olha, né, eu estou atendendo um remoto, que é o que todo mundo está fazendo, mas não, conte comigo. Então, veja, isso te enche de esperança e te dá mais vontade, porque você fala, é muito? Não, é. Mas tem gente que é anônima, tem gente que você pensa assim, né? Nossa, ele atendeu um pedido meu e nem me conhece. E aí você vai na segunda vez, assim, muito, né? Pelas beiradas, já se sentindo assim, puxa, eu tô, né? Abusando da pessoa que eu não conheço. Mas vou lá, né? Pedir uma ajuda. A pessoa vem e fala, claro, continuo te ajudando. Aí vem a semana passada, essa pessoa me aparece na organização sem que a gente tivesse pedido nada, fala assim, olha, vim fazer a minha doação, porque eu fiquei com a sua fala, né? A fome não pode esperar. Então, pessoas assim que eu tive o prazer de conhecer nessa pandemia. Então, fala assim, mas é poliana. Não é poliana, é a gente acreditar que tem muita gente do bem, tem pessoas boas, e aí, se você trabalha, se você faz um trabalho com verdade, e ele é honesto, ele é limpo, a coisa é cíclico, sabe? Sabe aquela, todo bem que você faz, volta para você? E eu sempre acreditei que quem doa é quem mais recebe. Eu sempre acreditei nisso, né? Porque é que nem o Verdade. conhecimento, sabe? Você é um educador, trabalha com educação. Então, você está aí o tempo todo trabalhando com a live, trabalhando a favor de todas as pessoas com deficiência, sem exclusão, com profissionais maravilhosos, com todo tipo de deficiência, com todo tipo de abordagem. E aí você sabe o que é isso. O conhecimento, quanto mais você compartilha, mais ele aumenta. Então, por que eu vou guardar um conhecimento? Só eu vou ter esse conhecimento. Não, gente, vamos dividir. Né? Então, assim, nós não sentimos Dividir. muito isso. Isso eu posso dizer, de compartilhamento de ações. Aí alguém veio e falou de fora, por que você não faz isso? Então foi mesmo uma coisa muito interna, mas muito intensa, e eu tenho uma gratidão muito grande por ter profissionais que entenderam a nossa proposta, membros de editoria que entenderam a nossa proposta, voluntários, eu digo, parece que a ONG é minha, e a ONG eu sempre digo para as mães, se elas estiverem aí, elas sabem que é verdade. A ONG é delas e para elas e o filho delas, se apropriem, né? E nós somos ali só um veículo de transição. E aí, assim, tem uma pessoa que está ali com a gente desde o começo, e eu não posso deixar de falar o nome dele, que é o Wilson, e ele não é funcionário da AIB. Ele trabalha no espaço, com o espaço, que o espaço não é nosso, é um clube. Mas ele está com a gente nessa parceria desde o começo e trabalha mais do que a gente, porque ele tem a força física. Então eu falo assim, né? O que move essa pessoa? Né? O que move? É o que tem de melhor dentro dele. É o que tem melhor de dentro de você, é o que tem de melhor de dentro de mim. Ninguém aqui é perfeito, ninguém aqui é santo e não se compare a nada. Mas a gente vê, assim, coisas incríveis. Quando você vê um grupo de voluntários que já são voluntários há muito tempo na IB e que, não sei se elas querem ou não que eu fale o nome delas, mas elas trabalham no Bazar da Economia que a gente tem lá, que é o Pichinchão, mais conhecido como o Boutique da Nancy, porque é a dona Nancy que fundou a associação, então a gente brinca muito. E ela generosamente avisou, olha, a gente vai dar uma força, e continua dando essa força. Então, quando você vê pessoas que falam assim, olha, era para ser um mês, né? Não deu. Era para ser 2. Então, essas pessoas continuam com a gente. Outras, não é porque elas saíram que eu vou dizer assim, desistiram. Cada um sabe o seu limite, né, Jailson? Cada um sabe até onde pode ajudar. Então tem sido bem bacana. As atividades, a molecada, eles estão adorando. Então, quando eles adoram ver os educadores, e assim, eu acho que mais do que a atividade, que é feita com carinho, com objetivos, né? Eles se sentem assim, puxa, eu não estou indo até a IB, mas o meu educador, ele fala comigo, ele manda atividade para mim, a minha terapeuta, ela fala comigo, ela fala com a minha mãe, aqueles que não conseguem se comunicar, eles podem enxergar a profissional. A mãe, ela pode dizer assim, puxa, eu não estou sozinha nisso. Eu sempre digo para elas, enquanto vocês estiverem entre nós, nunca estarão sozinhas, porque as dificuldades elas estão aí para serem superadas.
A deficiência é uma determinação definitiva no caso da deficiência intelectual, né? Não existe ainda a cura. Mas a gente sabe de casos maravilhosos e o desenvolvimento são eles que vão mostrar até onde existe a capacidade de serem inseridos no mercado de trabalho. Então, a nossa função não é achar nada. Nós fazemos os nossos trabalhos, cada um na sua área de atuação, assim, vamos ver até onde ele pode ir. E eles nos surpreendem. Então, as atividades, no começo era mais discreto, né? A mãe com vergonha de mostrar o que ele fez. Hoje em dia, ela escancara, olha, você mandou atividade, olha o que ele fez, tal. Então, isso é tão gratificante e tira o foco do que é. Não é que assim, a pandemia deixou de existir. Ela está aí, ela continua sendo grave, mas tira o foco disso e a gente vai falar assim, vamos lá. Sabe, a organização, em 36 anos, passou por muita coisa. Nunca alguma coisa tão grave como um caso de pandemia em termos mundiais. Mas a superação, você que sabe muito bem disso, ela nasce do quê, Jailson? De uma grande vontade. Né? Então, eu vejo sempre as suas lives e a gente sabe da sua história, você não nasceu com a deficiência, você se tornou uma pessoa com deficiência, e você poderia ter se vitimado, coitadinho, ficar numa porta de qualquer lugar, coitadinho de mim. Você falou, não, eu quero virar esse jogo, porque eu tenho alguma coisa dentro de mim que me move, eu quero, sabe, o meu protagonismo. E é isso que a gente quer, a gente quer o protagonismo da pessoa com deficiência e da mãe. Então é isso que a gente quer, a gente não quer... e eu vejo tanto você nisso que a gente tão querido, não que a gente se frequente o tempo todo, porque cada um, né? Você está próximo da gente em termos, não agora nesse momento de isolamento, mas Morata é muito perto. Mas cada um na sua luta diária de trabalho, de estudos, isso, aquilo, a gente não se encontra com tanta facilidade. Mas quando a gente se vê, parece que a gente se despediu ontem à noite, não é? Porque o quê? A gente vê em você um valor assim, do cara que fala assim, olha, ele não se vitimou, então você é um cara que você tem que ser exemplo. Não que você vai falar assim, olha, eu sou, sabe, vai construir um busto para o Jailson em praça pública, não. Mas veja um exemplo de alguém que é positivo. Você está vivendo a pandemia, você está vivendo o isolamento, você tem filho, você tem esposa, você tem os seus receios e os seus cuidados, mas isso não te paralisou. Isso não te paralisou. Então, isso fez o quê? Isso trouxe o quê? Te motivou. Moxa, estou aqui. O isolamento é certo. Eu vou ficar parado aqui contando um dia, 2 dias. Não. O que eu posso fazer para falar com as pessoas que estão do lado de lá, que pode agregar alguma informação, algum valor, trazer pessoas incríveis como você tem trazido. Então, assim, eu não vejo as suas lives... Nossa, que foi a história dessa pessoa, não, que trágico. Não é assim um jornal desses barato, como era antigo. Nem sei se ainda existe aqui no Notícias Popular, que a gente falava que se espremesse saia sangue. Eu vejo sempre assim, alguma coisa positiva que você traz. Primeiro, nunca vi o Jailson sem um sorriso no rosto. Né, Jailson? Você sempre tem que sorrir, né? E eu também. Você sabe que muitas pessoas falam assim, de onde você tira esse bom humor? Eu falo, graças a Deus que sou bem-humorada. Sabe? Certeza de que tudo vai dar certo? Não sou Deus. Não tenho certeza de nada. Mas eu tenho uma vontade tão grande de ver essa mudança e de fazer parte dela, não no sentido de, olha, ela lá, não de ser apontada, de falar, puxa, eu vivi esse momento, que eu acho que nesse momento crítico e muito triste, onde a gente ouve milhares e milhares de perdas e a gente imagina a dor dos familiares, a gente imagina assim, é o lado triste, às vezes cruel, injusto, tudo que a gente pode imaginar. Mas eu fiz parte assim, do movimento de acreditar, de ter esperança em dias melhores e de fazer assim, vamos lá, vamos para ação. Porque quem é cristão tá lá, te ajuda que eu te ajudarei. Então, você ficar num cantinho reclamando da vida, que a vida é injusta, muitas vezes é mesmo, mas isso não resolve problemas. Isso não resolve. Então, o que eu posso fazer? Né? Então, eu acho que quando a gente pensa que seja assim, olha, eu vou oferecer eu vejo, às vezes, tem tanta live que virou, né, o universo das lives. Tinha outro dia, não sei dizer o nome, porque é um nome, deve ser
húngaro, assim, mas ele canta todas as noites para as pessoas. E ele vai desde o romântico até Elvis Presley e tal. Então ele leva por 1 hora alegria para as pessoas. É isso que ele pode dar. Que bom. Né? Você pode indicar e falar, Bom, puxa, esse cara ele canta muito. Outro fala assim, olha, tem poesia. O outro, olha, tem uma cozinheira que está ensinando, gente que está se recriando. E aí vem o quê? O empreendedorismo. Eu vi uma live domingo agora daquele rapaz, Rodrigo, acho que é o nome dele, que ele tem síndrome de Down, e ele fundou o Daulícia, que é dos Brigadeiros. E ah, aí sei, eu conheço, eu já vi. conhece? Ele é um fofo. E ele, assim, a mãe contando que hoje ele é o mantenedor da casa, que vinha vindo num momento muito Olha só, difícil. E assim, e que coisa. ele fala com orgulho, ele falou, tenho conta no banco, e eu vou sozinho pro banco, porque a conta é minha. E aí Muito a bem. irmã contando que, assim, o medo, né? Porque sempre aquela preocupação, eu acho que tem que ter, mas a gente tem que saber também deixar as asas, os filhos, aqueles que podem, é claro, e que eles alcem os voos dele. Então, hoje, ele falou assim, a mãe estava a irmã entrou para fazer toda a rede social, a mãe faz agenda e ele faz as encomendas. Não está dando conta em momentos de pandemia. Ele está todo mundo engordando. Então, Tá todo mundo, eu também não estou tá, engordando. não, eu nem vamos mudar de assunto. Mas ele falando É. dos brigadeiros dele, né? Então ele fala assim, olha, e aí apareceu aquela mãe que eu não sabia, que era uma mãe de uma deficiente auditiva que fez aquela máscara transparente. E ela Sei. fez aquilo porque a filha não conseguia e a filha tinha a deficiência auditiva. E aí ela falou assim, olha, eu vi, e eu não vou mentir, um modelo americano. Mas é outra medida, é outra coisa. Como eu costuro, eu comecei a fazer, né, umas experiências com a filha. E aí ela fez a máscara. E aí a filha saiu na rua e falou assim, isso é um horror a máscara. Antes era um horror não poder me comunicar, porque ela faz a leitura labial, as libras e tal. E é uma moça que trabalha. Então, tem conta em banco, tudo isso. Mas isso é um horror, porque eu ponho o aparelho e aí ele distorce por causa do elástico, tal como quem diz, né? Ela foi ali, como é que chama? A experiência que a mãe fez. Disso nasceu, eu não sei o nome agora, porque realmente não sei o nome, mas aquela proteção aqui na nuca, pro elástico, para não doer. Porque aquilo não passa pelo aparelho. Então, veja, de uma necessidade da filha, alguém mais viu aquela moça na rua. Ué, onde você E conseguiu comprar começaram a isso que usar não está à também. venda? Então, isso se tornou um empreendedorismo. Então, veja, quando você Nossa, que bacana. aposta na pessoa, você fala para ela assim, pode ser que não dê certo. Mas, a princípio, se eu sou mãe, se eu sou pai, se eu sou tio, eu quero que dê. Então, ela fala, você É dá o verdade. suporte. E era o mesmo discurso de duas mães distintas, com duas deficiências. Ela falava assim, duas empreendedores. A moça não vive da venda de máscara, quem vive é a mãe. E de um produto nasceu outro. Então, ela tem dois produtos, a máscara e aquela proteção, que acho que, não sei se é velcro, eu nunca vi uma de perto para falar. Mas que foi uma preocupação da filha, falou, você não resolveu muito o meu assunto, porque eu tenho agora a máscara transparente, mas me atrapalha com o aparelho, ou ele cai, ou ele dá distorção do som e é horrível usar. Né? Então, a mãe falou, bom, agora tem que pensar em alguma coisa. E aí foi aprimorando. E o da Ulícia também. Você imagina um jovem, a mãe e a irmã falar, ele é o mantenedor da casa? Que coisa linda. Se ninguém tivesse acreditado nele, o que ele estaria fazendo? Né? Ele estaria lá no cantinho dele, alfabetizado, dentro de casa, ou frequentando uma oficina. Mas ele é um empreendedor. Olha que coisa bacana, Jailson. E é isso que a Muito gente vê. boa, A muito gente boa. tem. E nós temos casos de orgulho também. Eu não sei se a mãe está presente aí, mas a gente tem o Daniel, que ele Como que é o nome da mãe dela? A mãe do Raniel é Ieda. É Ieda. Ieda. É. Ah, a Ieda está presente, sim. A Ieda está Boa sempre noite, com Ieda. nós aqui na Então nossa ela vai live. dizer que é verdade minha, porque nós precisamos de tudo que aparece de oportunidade. A pessoa fala, Joana, eu queria falar com você. Pode. Eu não falei ainda, não, mas eu quero. Se for novidade, então vamos. Não é que eu faço da IB um laboratório de cobaias. A gente ouve, Não, mas assim, quando verdade. vem uma novidade. Né? Aí veio a Ípica Paulista e aí falou, olha, nós estamos fazendo um trabalho com a ecoterapia, uma parte é terapêutica e a outra é comportamental, porque é muito alto custo e tal. E o Daniel entrou
pela parte comportamental, porque ele tem um bom desenvolvimento e tal. Esse menino brilhou de uma forma medalhista. Se você ver no YouTube eu não sei se tem, porque a Ieda fez uma gravação que eu falei, gente, como é que ela não contou pra gente? Porque era domingo, ela não quis incomodar. Esse menino em pé num cavalo, com a mão. Mas chorei tanto quando eu vi aquilo, porque eu falei, eu tenho medo de cavalo, porque eu caí quando era criança, eu acho um animal maravilhoso, mas eu não chego perto. Quando eu vi as nossas crianças, eu não sei se a mãe do Gabriel tá aí, quem mais estava no grupo, que eles fizeram uma apresentação do Chaves, cada um vestido de um jeito, é o Gabriel, o Daniel, a Sandra vai pondo os nomes que não lembro o nome do time todo. Sandra. Sandra está presente Mas aqui na nossa live. Vou aproveitar que já faz 35 minutos de live. Já faz 35 minutos que nós estamos batendo esse bate-papo aqui, sensacional. Eu falando sozinha. E eu queria mandar um abraço aqui. Mas é porque, eu sinceramente, eu estou aqui se deliciando pelo seu bate-papo. Está sendo muito bacana que você está conseguindo sair de um assunto, entrando no outro com perfeição, assim, sabe? Então, eu estou aqui se deliciando, acho que da mesma forma que as pessoas que estão aqui presentes aqui, que nós estamos quase 30 pessoas online aqui na nossa live, e as pessoas estão comentando. Então, eu queria mandar um beijo aqui para a Luciana Trindade, que está assistindo. Oi, Lu! Para a Sheila. Linda. A Sheila Novas. Com a Luciana? Eu amo ela de paixão, ela e o Anselmo. Amo ela, estou devendo, eu falei, ela trouxe um presente para você que eu preciso te dar. Ela falou assim, mas aqui, eu falei, você acha que eu vou facilitar a tua vida? Eu vou deixar você curiosa. Mas é verdade, tá, o presente está guardado comigo. Eu vou lá na casa dela, Sandra, tudo melhorar. A Sandra Cruz está aqui com nós também, presente nas nossas lives, em todas elas, né? Comentando, compartilhando, fazendo um bate-papo muito bacana. A Nick, a Ieda, a Ana Lúcia. Olha, gente, tem tanta gente aqui que eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo. Mas se vocês forem comentando aqui, eu vou colocando na telinha aqui, vou mandando um beijo para todo mundo. Se tiver pergunta também, vamos aproveitar a Joana aqui e sugar ela no máximo aqui, porque as informações que tem na ED, Joana, é muito importante a gente passar para as outras pessoas, né? Porque o trabalho que vocês vêm fazendo, vêm desenvolvendo lá, eu olhei assim, eu falei, ele já fazia isso antes da pandemia, porque as crianças estão conseguindo desenvolver um trabalho, né? Sem estar indo até a associação. Dentro de casa mesmo, vocês estão conseguindo envolver a mãe, estão conseguindo envolver as famílias, que isso é fortalecimento de vínculo, né? Isso aí é Exatamente. A essência de um trabalho de uma ONG, né? É fortalecer o vínculo familiar. É primordial. Eu não sei se é um projeto, como que foi que vocês conseguiram chegar até essa ideia mesmo de fazer com que as mães se envolvessem mesmo nessa questão, as famílias. Olha, com a questão muito bacana. A pandemia não foi nada pensado, né? Foi assim da necessidade mesmo. Mas o empoderamento, sim. E assim, a gente já se encontrou em vários locais aí de debate público para pensar junto a construção de novas políticas públicas. Então, a gente faz questão de acompanhar as mães, não é falar, vai ter lá, então você vai. A gente acompanha para dizer, estamos juntas aqui. Sábado, o dia todo, a gente está junto aqui, né, na Câmara, seja em algum outro local, é para eleger conselheiro, é para subir como é que chama? Acho que é brigadeiro que fechou, vai até a prefeitura, mesmo sabendo que o prefeito estava no exterior. Então, a gente sempre teve, assim, não é um partido político, né, porque a ONG ela é totalmente sem política nenhuma, ela é laica, de todas as formas, então todo mundo é bem-vindo. A gente não consegue abraçar com as mãos todas as deficiências, a gente tem dificuldade de espaço, temos dificuldades financeiras, né? Mas a gente tem, sim, o trabalho de empoderamento, mas a gente parte do princípio de que as pessoas sempre falam assim, olha, é direito da pessoa com deficiência, no nosso caso intelectual e múltipla, à inclusão social. Não é assim que a inclusão acontece. Qual é a primeira inclusão que é necessária? É a inclusão dentro de casa. Você tem que incluir aquela pessoa. Então, eu conheci, porque eu já falei que eu faço parte da mobília da IB, né? Então, como terapeuta, várias pessoas que falavam assim, eu dou comidinha para ele antes, porque assim ele fica tranquilo e ele está alimentado. Eu falei, tá errado. Porque o hábito de fazer a refeição
não é só alimentar o corpo, mas é o convívio familiar. Né? Você está junto, então você está excluindo o seu filho, você dá comida porque ele vai derrubar na hora, você vai ter que limpar. Põe um jornal embaixo do cadeirão dele, deixa ele jogar, mas ele está o quê? Ele está sendo incluído. Então, eu acho que a inclusão é de dentro para fora. E só faz esse trabalho quem realmente acredita que isso é possível. Porque eu não posso cobrar do outro aquilo que eu não faço. Sabe aquele que fala assim, olha, não pode jogar as coisas no lixo. Você abre o vidro do carro e joga. Teu filho está sempre aprendendo, não é pelo que você fala, é pelo que ele vê que você faz. Então, todo preconceito não começa lá fora, entendeu? Começa dentro de casa, porque a criança ela é pura. Então, ela não tem esse conceito de preconceito, de renegar. O máximo que ela pode ter, como meu filho, o meu filho hoje é adulto, mas já foi criança, ele perguntava, mãe, por que esse menininho não anda? Filho, ele não anda porque ele tem um problema que ele não pode andar, que foi aqui nas costas. A criança ela não quer esticar muito o assunto, você não vai ser técnico, porque ele teve uma lesão. Filho, ele teve um problema aqui nas costas, filho, ele não pode mais andar. Ah, mas a gente pode ajudar, pô. Sabe? Então, eu queria fazer um comentário em cima. Queria fazer um comentário em cima da sua fala, porque assim, tem algumas questões que a gente vai discutindo, e aí você vê mesmo que as famílias reclamam, as famílias falam assim, Jailson, é um peso para mim ter um filho com deficiência, ou ter um irmão com deficiência, que a gente precisa cuidar dele até a fase de adulto. Não, a gente sabe que não é fácil, mas isso não pode ser um peso, isso tem que ser uma parceria, porque o filho é uma dávida, né? Então, você tem que cuidar dele como se fosse seu filho, e com certeza, se fizer um trabalho muito bem feito, no futuro vocês vão ter uma parceria. Sim. Porque ele vai ajudar também dentro de casa. Então, é isso que a gente fala, é a família, é trazer a união para dentro da casa das crianças, das pessoas com deficiência. É porque quando você não respeita o seu filho, você não aceita que ele seja desrespeitado. Não é? Porque não é o fato de você ter uma deficiência que você vai ser fardo para as outras pessoas. Na verdade, você pode até ser aquela pessoa que vai auxiliar você em outras questões, né? Eu falo isso porque eu fico muito triste quando eu escuto isso. Porque quando eu perdi o braço e a perna, eu tinha 12 anos de idade. E aí, imagina só, uma família minha falar que eu ia ser um peso, né? Para ela durante a vida inteira. E hoje, graças a Deus, eu sou um cara totalmente independente. Tenho a minha autonomia plena. Mas isso a gente tem que lutar para que outras pessoas com deficiência também tenham. Então, essa é a minha missão aqui, é fazer... Inventaram a roda. Hoje a gente usa a roda e ela foi aprimorada. Né? Então, pensa assim, tudo que você passou, todo mundo tem que passar. Então, são as experiências que deram certo, que elas têm que ser replicadas. Sabe? Elas têm que ser replicadas. Então, olha, eu passei por isso? Passei. Olha aqui onde eu estou. Sabe, eu estou na faculdade Paulo Freire, eu sou um educador, eu sou um cara respeitado, eu sou um cara articulado, eu não sou aquele que sentou. Foi lá no carnaval querer ajeitar aquela muvuca. Eu vi aquilo, eu falei, Jailson está querendo cuidar da alegoria, de todo mundo ali. Nossa! E não, vou botar ordem nisso aqui, de ordem não sei o que, parece que a escola de samba era sua. Eu achei aquilo maravilhoso. Então eu falei, olha que pessoa linda. Você sabe que eu tenho um respeito por você, pela sua esposa, pela minha xará, que é Joana, porque eu acho que vocês têm uma família linda. Né? Todo o apoio que você deu para o seu irmão. Olha que coisa bacana. Isso é bonito, né, Jailson? E isso não foi programado, não é querer nada em troca, né? É querer que o seu semelhante não tenha que passar pelo aquilo que você passou. Né? Não é aquilo que você fala assim, eu passei, ele vai passar pior. Não. É verdade. Eu acho que você... É pedagogia isso, né? A gente aprende e ensina para as outras pessoas. Então, isso é a pedagogia de verdade. Isso é pedagogia, ensinar para as outras pessoas o que você vem, né? Que você aprendeu, você ter como passar para as outras pessoas. Então, é muito importante. E é uma gratidão muito grande ter você aqui comigo hoje na minha live, falando sobre tudo isso que você discorreu aí com uma voz sensacional, bem pedagógica também, que as pessoas conseguiram compreender a mensagem que você está trazendo aqui para a nossa live, trazendo para esse bate-papo aqui. Que eu falo para as pessoas aqui, é um bate-papo, nós estamos entre amigos conversando sobre inclusão, né? E as pessoas que estão acompanhando a nossa live também são todas nossas amigas. E é isso, Joana. A gente vai vamos formando continuar a rede, fazendo né? esse bate-papo.
Exatamente. Vamos Já formando formando a rede, nossa você tem rede. trazido pessoas incríveis aí. E por que a gente não pode trocar figurinha aí uma hora a gente conversa com alguém que já teve aí? Vamos esquecer o Jair de lado? Não, coloca 3 para falar ao mesmo tempo, né? Imaginou que loucura? 2 mulheres falando ao mesmo Exatamente. tempo? Você ia ficar louquinho. Vamos, não, vamos. Não, vamos colocar para discussão aqui, para explicar também, porque eu sei que tem muita coisa boa mesmo, que a gente tem que entrar lá na página da AIB, olhar como está funcionando, trazer para dentro das outras ONGs que estão assistindo, né? E é um aprendizado, né? Joana, o que você fez na AIB aí, se alguém fizer em outra instituição, eu tenho certeza que você vai adorar ainda, Eu quero porque que é faça isso que a gente melhor. precisa fazer. Eu quero que A faça melhor. transmissão, né? Eu quero que faça melhor. Fala assim, olha, eu vi isso, Exatamente. mas eu consegui multiplicar e fui além. Né? Eu não sou modelo para nada, Jailson. A gente vai fazendo tudo em conjunto. Algumas coisas a gente aprende muito mais com os erros do que com os acertos, né? Mas às vezes a gente acerta. Exatamente, é verdade. E aí isso é bacana, né? Isso é bacana. É. Então, é porque se a gente errar e desistir, né? Aí nada acontece. Então é os erros mesmo. A nossa vida, cada acerto, para você ter um acerto, você tem que ter 50, 100 erros. Mas a Então vida é vamos assim, não continuar é? compartilhando. Eu E acho que quando compartilhar os tudo erros vai também é muito bem, é importante, sabia, perigoso. Joana? Oi? Compartilhar os erros também é muito importante. Porque quando você Muito. compartilha o erro, você também mostra para as outras pessoas que aquela forma é uma forma errada de resolver aquela situação. Então é Sim. importante também compartilhar os erros, compartilhar as coisas boas que vem acontecendo. Eu acho assim, quando Joana, está tudo muito bem, nós estamos com alguma coisa não 46 vai dar minutos certo. de live. Nós estamos com 46 minutos de live. O bate-papo está sensacional aqui. Eu gostaria de continuar esse bate-papo com você. As pessoas estão comentando muito aqui. Mas, assim, eu gostaria que você partisse assim, para encerramento desse bate-papo e falasse alguma coisa que ficou para trás aqui nesse bate-papo nosso aqui. Sabe alguma coisa que você gostaria de falar? Falar, ó, me preparei para aquela live e aí eu não consegui falar. Então, essa vai ser a minha provocativa para você agora. E, ó, nós temos 13 minutos aí para você falar à vontade, com tranquilidade, Olha, Jailson, tá? eu acho Enquanto isso, eu que vou colocando aqui e as pessoas vão o nosso comentando. universo da deficiência, você sabe que ele é amplo. Então, eu acho que teria muitas coisas que eu gostaria de dizer, muitas coisas que eu gostaria de ouvir também de você, porque você é um grande exemplo, por isso que a gente tem o maior prazer, as nossas portas já estiverem, sempre vão estar abertas para você, para sua família linda. Mas, assim, é o que eu estava falando das dificuldades. Então, uma grande preocupação, que foi o que eu não falei, em paralelo a esse trabalho que a gente está conseguindo, com bastante gente ali nos apoiando, não somos nós, eu falo, não é a Joana, não nós somos o veículo, né? Mas tem tanta gente linda, tanta gente boa ajudando e que volte tudo em muita luz e saúde para essas pessoas. Mas, assim, a gente tem a preocupação com o pós-pandemia também, com a crise da organização. Né? Porque isso vai afetar todos os setores e com as ONGs não seriam diferentes. Então, assim, eu tenho estudado muito, eu trabalho 14 horas por dia, mesmo estando em casa, porque eu resolvi, assim, eu tenho que me dedicar às ações da IB, mas eu tenho também que me capacitar. Então, estou me capacitando, estou estudando muito, fazendo cursos de captação de recurso, e por isso que eu falo, você não tem ninguém que não tenha nada para ensinar e ninguém que não tenha nada para aprender. Então, eu tenho aprendido muito. E aí, sabe onde eu me meti agora? Num leilão. Numa plataforma internacional. Exatamente. Se você visse, ô Jailson, assim, qualquer pessoa que visto assim, essa pessoa, ela não pegou Covid, mas ela endoidou, né? E não, eu falei assim, é uma coisa totalmente nova? Vamos pagar para ver. E assim, são várias etapas da construção. E a IB não é uma organização tão conhecida como as nossas parceiras, graças a Deus estão aí com renomes e começaram numa situação diferente, e isso para nós não é motivo nem de inveja, nem de desdém. Nós estamos juntos e temos um trabalho riquíssimo, posso não ter a mesma infraestrutura, mas temos um trabalho respeitado, somos um trabalho de referência, e isso muito me orgulha, tenho muito orgulho do trabalho e do local que eu trabalho. Né, com a IB, com a minha equipe ainda faltando, tá a equipe toda composta, mas a gente chega lá. Mas veio a história do leilão. Falei, como é que é? Tem leilão? Falei, tem leilão.
vou eu para o leilão. Olha, Jailson, deu um trabalho. Eu e a presidente. Eu falei para ela, ela é uma pessoa que está sempre junto, né? E aí, estamos juntos. Aí, 20 dias, trabalhoso, escrever história, escrever isso, ser aceito, mandar certificação, documentação, não sei o quê. Aí vem o pior, né? Você tem que conseguir uma obra de alguém que seja conhecido para você poder pôr no leilão. E aí, imagina se eu conheço alguém famoso, conhecido. Não conheço. Quem é famoso para mim é meu filho, que é o maior amor da minha vida, é a pessoa mais famosa da minha vida é meu filho. E aí, eu consegui a doação da Leonora Átila através do Billy. O Billy de Assis é uma pessoa generosíssima, amigo dela, e ela me deu uma tela que ela pintou, e tá, o leilão tá rolando. E aí eu falo o exemplo das coisas que nem sempre vão tão bem, né? Eu esperava que houvesse mais, assim, adesão das pessoas que tem recursos para isso, né? Para que esse leilão. E ele está indo para a fase de encerramento. Eu não sei te dizer se a gente vai ter êxito, tô torcendo. Eu sou uma pessoa que acho que o jogo só termina quando acaba. Mas agora, assim, eu esperava ter essa união maior, né, desse compartilhamento. Até eu falo de ONGs afins, de pessoas afins à causa da diversidade, que é da Leonora Átila, porque eu tenho o maior respeito do mundo. Pessoa de uma generosidade, pessoa do bem. Então, as pessoas julgam, tem mania de olhar, achar o que ela acha, o achismo. Eu acho que a pessoa é isso, eu acho que a pessoa é aquilo. Para mim, ela é uma pessoa generosa e que fez uma ação humanitária linda. Mas aí, assim, está sendo muito difícil conseguir acesso a pessoas que têm o interesse, pelo menos, em conhecer. Você tratando em plataformas internacionais, você sabe que o europeu ele tem um pensamento diferente do nosso, né? Então, ele te dá um apoio até a página 2, mas tudo aí você faz. E você não tem muito o que negociar, fuso horário e tal. Então, o que eu peço, assim, se as pessoas puderem, porque eu falo assim, compartilhar é bacana, mas o que significa essa ação desta pessoa incrível da Leonora Átila? Então, eu acho que quando você compartilha, você pode fazer um conhecimento, não de novo, naquele assistencialismo, olha, ajuda a IB, coitadinha, isso aqui, mas pensem assim, primeiro, uma pessoa maravilhosa doou. Uma pessoa antecessora a ela, o Billy de Assis, maravilhoso, nos colocou em contato. Então, você vê que vai sendo sempre uma roda, e aí fizemos a nossa parte. Agora, não depende mais da gente. Mas a gratidão por essas duas pessoas, por quem me colocou em contato e pela pessoa que doou, é infinita. Então, por isso que eu falo, às vezes são só histórias que é uma experiência nova, talvez tenha várias estratégias que eu não domine, mas uma grande experiência. Eu acho assim, você tem que inovar, se reinventar e, acima de tudo, acreditar. Eu acredito que quando tem empenho, tem esforço, tudo vale a pena. Mesmo que não dê certo, deu certo. Porque alguém olhou e falou assim, poxa, eu quero dar uma ajuda para essa organização. Então, eu vou indicar uma pessoa. Aí você vai atrás dessa pessoa, essa pessoa fala assim, olha, eu vou atender um pedido seu. Já é uma vitória, não é? Então, não existe derrota. Vitória, né? O final da história eu te conto depois. Mas que já é uma vitória, é. Mas são coisas que a gente tem que admitir. Temos muito o que aprender. E se eu aprender e tiver o domínio disso, vou ter o maior orgulho de dividir e compartilhar com as pessoas. Para falar, todo aquele perrengue lá que eu passei, encurta. Mas sempre vitória. Você tem que pegar o lado bom do que ficou. O lado bom é a experiência, essa ninguém tira. Você é o cara da educação. Se você lê um livro, aquilo que aquele livro trouxe para você, ninguém vai te tirar pro resto da vida. É verdade. Ô, Joana, e para as pessoas participar desse leilão, como que faz? Você sabe como faz? Está lá na página da IB, mas é só entrar, a plataforma chama eSolidar. eSolidar. Aí, eSolidar, tá certo. não é solidário, é eSolidar. Eu vou entrar lá, vou pegar o link dela, vou colocar aqui na minha página no Facebook. Tá na página da IB, meu querido. Tem, inclusive, a generosidade da artista, ela gravou um vídeo. Quer dizer, nunca me viu, não me conhece, fui conhecê-la pessoalmente. Então, assim. Olha que bacana. Seja qual for o resultado, tem aprendizado? Tem. Se eu aprender, eu divido com todo mundo. Né? Do que faltou, porque você tem que fazer uma revisão do que deu certo, do que não deu certo, mas como aprendizado, 1000.
Então, é isso que eu deixo como assim, mote de toda a história da IB. Sabe? Desistir nunca. Persistir sempre. Estamos juntos sempre. Exatamente. E eu com você, Retroceder Jair. nunca, render-se jamais. Exatamente. E você sabe que você é um Tá querido, certo. a sua Tá certo. família aí também. Nossa casa, assim que tudo estiver liberado, vá nos ver, vamos trocar figurinha. Quero conhecer aí Morato, quero conhecer o seu público, faço questão. Estou me convidando já para pôr água no feijão, hein? Oh, não, você é bem-vindo aqui na Universidade Francisco Morato. A hora que passar essa pandemia tudo, que a gente começar a fazer um bate-papo aqui, uns eventos, vai ser muito importante estar aqui presente. Ô, Joana, o nosso bate-papo está encerrando. Eu vou mandar um abraço, um beijo para todas as pessoas. E na sexta-feira eu tenho uma outra live muito bacana para as pessoas assistirem, que vai falar sobre a sala de recurso, né, junto com todas as parcerias, com a professora Ana Cláudia, que tem uma especialização muito bacana nesse termo, né? Então aprendi muito com ela e ela está conseguindo desenvolver um trabalho muito bacana aqui na cidade de Francisco Morato. Então, sexta-feira nós vamos estar presentes. Aproveitar que a Luciana Trindade está aqui também, eu tenho um bate-papo com ela no dia 24, se eu não estiver enganado. Opa! Mas eu vou postar nas redes sociais também, Mas né? Você sabe que eu entro em todas, eu só não entrei na outra. Isso! Quando é o filho, aí é covardia, né, Jailson? Quando é o filho que chama, verdade. 12 mil quilômetros de distância, a saudade é muita, né? Mas eu agradeço certo, então. muito, muita honra estar junto com você hoje e vou estar sempre nas suas lives, porque sempre tem muita coisa boa e você é um cara bom e tem aí a serviço de trazer essas informações para todos nós. Gratidão, Jailson. Gente, um beijo para todo mundo. Eu beijo sei que todas as lives obrigado. Nós encerramos com vontade de mais, mas eu tenho um tempo limitado, então muito obrigado por todos vocês estar aqui presentes junto com nós. Obrigado, muito Joana. Obrigado, IB, de todo o coração aqui. Eu que agradeço. Boa noite a todos. E misturado. Ninguém fica para trás. Sempre juntos. Sim. Beijo, Jailson. Obrigada. Ainda tá aqui, tá desconectando aqui.